Enfim, o grande nome do Vasco para esta próxima janela de transferências chega amanhã no Rio de Janeiro. Além disso, muitas outras informações nesse Fala Gigante, falar sobre Bruno Guimarães, que tá aí, né, forçando uma barra para jogar no Vasco da Gama, e se não forçando uma barra, tem no mínimo o sonho de um dia vestir a camisa do nosso gigante da colina. Além disso, informações sobre Gabriel Peck, novidades sobre a questão de reforços no mercado da bola e muitas outras notícias. Um Fala Gigante que chega aí para você já bastante agitado, bastante movimentado, cheio de muitas informações e novidades. Mas antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados, né, sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, vascaíno, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está aqui no canal do Gigante Vasco. E esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Corda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. Tem também o Fala Gigante, que é esse vídeo aqui, ó, que você está assistindo agora. Ele chega sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, que é o terceiro e último vídeo aqui do canal, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Vascão. Então é claro, você aí, amigo torcedor vascaíno, que ainda não é um inscrito no nosso canal, não perca tempo. Venha correndo aqui embaixo e já se inscreva no canal do Gigante Vasco. Além disso, vem aqui também e deixe o seu like no vídeo, que é de suma importância para o compartilhamento e a divulgação do nosso conteúdo. E é claro, amigo vascaíno, compartilhe para os seus amigos, venha fazer essa força, venha ajudar o canal do Gigante Vasco a chegar a cada vez mais pessoas dentro dessa plataforma do YouTube. Então, conto aí com você, tá? Conto aí com o seu like, volto a repetir, com o seu joinha, com o seu gostei e com a sua inscrição. Show de bola! Vambora então, amigo vascaíno, sem muita enrolação, né? Falar logo de Vasco da Gama. Quero começar aqui primeiramente este Fala Gigante com informações rápidas, tá? Rapidinhas mesmo. A primeira que eu trago a vocês é algo que aconteceu nesta manhã de hoje, se oficializou, né, nesta manhã de hoje, relacionada a uma demissão, cara. Demissão de Luiz Ubeldia. Luiz Ubeldia era o técnico do São Paulo e foi demitido de forma oficial nesta manhã de hoje, após aí a derrota sofrida para o Vasco da Gama na última quinta-feira. Então o Vasco, né, fez com que o São Paulo perdesse o seu treinador, porque depois do jogo do Vasco a pressão lá foi instaurada, o caos foi instaurado e o Vasco conseguiu a demissão de mais um nome no Campeonato Brasileiro. O Vasco, né, que é um time que neste Campeonato Brasileiro ele vem demitindo muitos técnicos. O Santos, por exemplo, quando perdeu para o Vasco em São Januário, foi um momento de muita pressão ali para o Pedro Caixinha e logo em seguida veio a demissão do treinador. Então, é até algo interessante, uma análise interessante para ser feita com relação ao nosso próprio Vasco. O Vasco, nesses últimos tempos, ele se apequenou tanto, e eu falo isso até com motivo de tristeza, ele se apequenou tanto que os grandes, os clubes do G12, né, que no caso é o Vasco, é o Flamengo, Fluminense, Botafogo, Santos, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Inter, Grêmio, Atlético e Cruzeiro, esses 12 clubes, eles não aceitam perder para o Vasco. E eu como vascaíno, eu acho isso uma insanidade, mas eu no lugar deles entendo, porque o Vasco se apequenou. Hoje, esses 12 grandes clubes, eles entendem que, olhando para o Campeonato Brasileiro, é obrigação vencer para o Vasco. E se não vencer para o Vasco e ainda for derrotado de uma forma vexatória, como foi na quinta-feira para o São Paulo, é sinônimo de crise absurda. Então, assim, é triste, porque o Vasco chegou a esse nível, mas eu também, com todo respeito, eu fico feliz. Fico feliz porque esses caras têm que começar a aturar que esse tempo de trevas, Lucas, eu tenho certeza que passou. Que aconteceu no Vasco aí, meu amigo, nesses últimos 15 anos de 4 rebaixamentos, acho que não vai voltar mais. Aos pouquinhos a gente vai ressurgindo das trevas. Esses caras vão ter que começar a aturar de novo, porque eu volto a repetir o que eu falei lá no pós-jogo de quinta-feira contra o São Paulo. O Vasco é aquilo. É 3-1 no São Paulo, no Morumbi. Esse é o Vasco que a gente conhece. O Vasco que perde, que é avacalhado, é goleado. Esse Vasco não condiz com o tamanho e a grandeza do nosso clube, né, amigo vascaíno? E falando, inclusive, né, em Vasco e São Paulo, após a vitória do Vasco contra a equipe de São Paulo no Morumbi, o zagueiro Lucas Freitas, ele fez uma publicação nas suas redes sociais com imagens dele jogando, né, desempenhando aí contra o São Paulo e colocou uma foto
E nessa imagem, simplesmente como tá aparecendo aí a vocês, Bruno Guimarães, cara, volante de seleção brasileira, comentou na foto: Vasco! Bruno, que é um vascaíno assumido. Bruno Guimarães, inclusive, se recuperou não, né? Mas manteve a sua forma física no CT Moacir Barbosa antes de se apresentar à seleção brasileira. Bruno já deixou muito claro que tem o sonho de vestir a camisa do nosso Cruz Maltino quando ele entender que é o momento certo para retornar ao futebol brasileiro. E tá mais uma vez evidenciando esse desejo, seu pai que é vascaíno, ele que é um torcedor vascaíno, de um dia vestir a camisa do seu clube do coração. Então, é claro, né, que o Bruno Guimarães possa entender que as portas aí do Vasco da Gama, do CT Moacir Barbosa, estão abertas para ele. Venha a hora que quiser, né? E falando aqui em jogadores vascaínos, deixa clara a sua opinião antes aí no comentário com relação a Bruno Guimarães, que coisa boa, né? É saber sobre isso. O Vasco recentemente, ele teve uma meta de contrato batida com o jogador que foi vendido, que é o Gabriel Peck. O Gabriel Peck, ele marcou um gol, seu 25º gol com a camisa do Los Angeles Galaxy na última partida do clube norte-americano. E com esse gol marcado por Gabriel Peck, é uma meta de contrato que foi batida. E o Vasco terá direito a receber 250 mil dólares, trazendo hoje para nossa moeda 1 milhão e 300 mil reais. Então, informação bem legal, né? O Vasco da Gama colocando mais uma graninha aí no bolso por conta do Gabriel Peck se destacando lá em território norte-americano. Então, informação bem legal, o Bruno Guimarães, apaixonado pelo Vasco da Gama, Peck batendo meta de contrato importante para o nosso Cruz Maltino. Tem também aí São Paulo demitindo seu técnico após derrota para o Vasco. Assim que, sinceramente, amigo vascaíno, assim que é bom. Concorda? Deixa aí, é claro, a sua opinião nos comentários. E prosseguindo aqui com o vídeo, quero falar com vocês sobre, ao meu ver, esse grande reforço do Vasco para a janela de transferências que vai desembarcar aqui no Rio de Janeiro amanhã pela parte da manhã. Eu falo sobre o Admar Lopes, né? O diretor executivo vem aparecendo bastante aqui nos meus últimos vídeos porque é sim a principal notícia do Vasco, até porque todas as notícias que virão daqui para frente relacionadas ao nosso Cruz Maltino se basearão nele, no Admar Lopes. Ou seja, questão de reforços, questão de renovação, questão de mudança no CT Moacir Barbosa, questão de logística, tudo vai passar por Admar Lopes. Então, antes de qualquer coisa que aconteça dentro do Vasco, a chegada desse profissional é essencial e é importante que você, vascaíno, conheça quem é esse diretor executivo que está chegando no Vasco da Gama e por isso que eu, Lucas, venho com tanta frequência falando sobre ele aqui nos meus vídeos. Ele chegará amanhã de manhã no Rio de Janeiro, como eu já vim informando a vocês. Estava com data marcada para chegar aqui na cidade carioca. Admar Lopes, que já está trabalhando, mesmo à distância, né? Ele já vem conversando com o departamento de scout do Vasco da Gama, mapeando o mercado, olhando essa próxima janela de transferências. Ele traz na sua bagagem, né, assuntos envolvendo contratações, renovações de contrato, mas há também neste momento, dentro do Vasco da Gama, um objetivo importante, que é o quê? Definir algum jogo de preparação para o Vasco antes do retorno aos gramados no dia 13 de julho. O Vasco entrou de férias no dia 14. O Vasco enfrentou a equipe do São Paulo no dia 13 e dia 14 iniciou as suas férias. O Vasco ficará 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 de férias e retorna ao CT Moacir Barbosa no dia 24 de junho. 10 dias de férias esse elenco ganhou. E automaticamente, amigo vascaíno, em 10 dias de férias, o elenco ele vai perder o ritmo. Pode ter certeza que são 10 dias de atraso que o Vasco estará tendo para o restante da temporada. Não será um atraso tão ruim, porque todos os outros times do futebol brasileiro também pararam e pararão nessa época do ano. Mas o que mais preocupa, né, a diretoria do Vasco não é apenas esses 10 dias de parada. É o fato do Vasco da Gama ficar quase um mês sem jogo, sem ritmo de jogo. Então, o Vasco hoje ele vai buscar amistosos de pré-temporada, de intertemporada, melhor dizendo, né? Então, nesse momento, o Admar Lopes tem essa responsabilidade de buscar algum jogo de preparação para o Vasco. Havia sim a possibilidade, até eu cheguei a comentar com você, de um amistoso contra o Bayer Leverkusen, mas isso ficou completamente inviável por conta da falta de datas. O Bayer Leverkusen ele vai desembarcar aqui na cidade carioca no início de julho. Assim,
uma data completamente ruim para fazer qualquer tipo de amistoso, né? Chega no Rio dia 14 de julho e vai embora dia 24 de julho. Ficará 10 dias aqui na cidade carioca e fará treinos até no CT do Flamengo. Olhando para o calendário do Vasco da Gama, o Vasco terá, isso diz o calendário, tá? Uma partida no dia 13 contra a equipe do Botafogo, aliás, no dia 12 contra o Botafogo de julho. E no dia 15 o Vasco enfrenta o Independente Del Valle pela Sul-Americana. Então é impossível. O Vasco tem Independente Del Valle no dia 15, aí tem Grêmio no dia 19 de julho e tem no dia 22 o Independente Del Valle novamente. Então, dia 15 de julho vai cair aí numa... Confirmando, né? Dia 15 de julho vai cair numa terça. O Vasco enfrenta o Independente Del Valle no Equador na terça, dia 15 de julho. Aí no dia 19, no sábado, enfrenta o Grêmio em São Januário. E no dia 22, enfrenta o Independente Del Valle no Rio. O Bayer Leverkusen, ele ficará do dia 14 na segunda até o dia 24 na quinta. É impossível o Vasco jogar contra o Bayer Leverkusen. O Vasco tinha sim interesse em jogar contra o clube alemão, fazer um amistoso até no Maracanã, mas eu entendo que o objetivo era real do Vasco, entretanto o Vasco pensava que iria passar na primeira colocação do grupo, né? Da Sul-Americana e automaticamente não jogaria os playoffs. Não jogando os playoffs, dava para o Vasco jogar contra o Bayer Leverkusen. Daria. Mas infelizmente o fato do Vasco não ter conseguido passar em primeiro lugar do grupo acabou atrapalhando até um possível planejamento do elenco Cruz Maltino. Então, amigo vascaíno, a situação é essa. Hoje o Admar Lopes, que chegará no Rio de Janeiro amanhã, pela parte da manhã, além da questão de reforço, renovações contratuais, também terá que viabilizar, né, a questão desse amistoso para o Vasco da Gama. Um dos grandes nomes aí que Admar Lopes, eu venho falando até com certa frequência aqui no canal, tem na mesa para ver, é o nome do Sérgio Penha. É uma das principais responsabilidades do diretor português avalizar o segundo volante, que hoje veste até a camisa 10 da seleção peruana. É um nome sim monitorado internamente, é um nome que foi oferecido aí ao Vasco da Gama por meio do seu staff, agradou aos analistas do Cruz Maltino, mas essa negociação ela só vai avançar ou não com a avaliação final do diretor executivo Admar Lopes. A possibilidade mais iminente é de um empréstimo, mas tudo ficará nas mãos do diretor executivo. Hoje, como você muito provavelmente que acompanha o canal já sabe, Sérgio Penha atua no futebol grego, o PAOK da Grécia, mas está com uma falta de adaptação muito grande e tem interesse de jogar pelo Vasco da Gama. Nesse momento, o seu staff aguarda uma proposta oficial do nosso Cruz Maltino, mas é sim do desejo dele vestir a camisa do nosso gigante da colina. Basta o aval de Admar Lopes e, é claro, da comissão também do técnico Fernando Diniz. Fernando Diniz, que também terá um papo, uma resenha, uma troca aí com o Admar Lopes relacionada ao nome de Ryan, né? Porque a gente fala muito de renovação, fala muito de reforço, fala muito até de amistoso, mas a gente esquece da questão da venda do garoto Ryan. Uma grande preocupação, o Vasco com toda certeza tinha lá na sua planilha financeira a venda do Ryan para essa janela do meio do ano. O Vasco pedia inicialmente o valor de 90 milhões de reais, depois, né, do bom início de temporada do Ryan, mesmo antes da chegada do Diniz, ele já aparentou estar diferente. O Vasco subiu a proposta, pedindo aí 110. Agora, amigo vascaíno, a situação é outra. O Vasco da Gama sobe mais um pouco o valor que pediria pelo Ryan no mercado da bola, mas não apenas isso. Hoje o Ryan é um atleta que o Vasco trata internamente, pelo menos o técnico Fernando Diniz, e é uma ideia que ele tem que passar para a atual diretoria como uma peça inegociável. O Ryan hoje, pelo técnico Fernando Diniz, é visto como uma peça inegociável. O Ryan, amigo vascaíno, marcou 3 vezes em 8 partidas. Esses números, eles não, como eu posso trazer na palavra, né? Eles não dimensionam, eles não significam absolutamente nada se a gente olhar para o crescimento do Ryan com o técnico Fernando Diniz. O Ryan ele se tornou hoje, nesse momento, com toda certeza, o melhor jogador do Vasco da Gama nas mãos do técnico Cruz Maltino. O Ryan é um jogador que evoluiu muito contra o São Paulo, ele jogou muita bola, teve participação em 2 dos 3 gols do Vasco da Gama. No clássico contra o Fluminense, que ele não marcou, ele deu uma assistência, foi eleito o melhor jogador da partida nesse clássico, né, no Maracanã. Marcou contra o Melgar na Copa Comebol Sul-Americana, no jogo da classificação, aquele golaço, chapada que ele dá após uma assistência do Coutinho. Contra o Operário, marcou novamente. Então, assim,
ele hoje se tornou uma peça fundamental no time, comandada pelo técnico Fernando Diniz. Ele, o Ryan, assina um contrato recentemente de renovação até o final do ano que vem. Por que o Ryan faz isso? Porque o objetivo do Vasco, em conjunto com o garoto Ryan e o seu staff, era renovar para vender. O Vasco assina um contrato curto com o Ryan justamente para vendê-lo nesta janela de transferências. Porque o contrato do Ryan ia até o final do ano. Na janela de transferência desse ano, ele já poderia assinar um pré-contrato. O Vasco quer dinheiro, o Ryan quer um dinheiro da sua venda. Então o objetivo do Vasco é: vamos renovar por um ano ao lado do seu empresário, a gente estica esse contrato até o final, não tira a possibilidade de assinatura de um pré-contrato e você é vendido nessa janela. Só que do nada chegou um técnico que tirou o Ryan de um desempenho de 10%, levou a 100%, 100 não, né, 80, 70 e pode chegar a 100. Tem uma expectativa muito grande no atleta e está fazendo com que tudo mude dentro do Vasco. O departamento financeiro, que esperava talvez a venda do Ryan para fechar as contas em 2025, está ferrado. O Ryan, que talvez esperava uma venda na janela do meio do ano, e o seu empresário estão ferrados. E o presidente Pedrinho, que esperava essa venda, vai ter que quebrar a cabeça financeiramente também e de forma aí até operacional, sem o dinheiro da venda do Ryan. O Fernando Diniz mudou tudo dentro do Vasco da Gama. E automaticamente, sabendo do interesse da Europa, hoje Vasco, Fernando Diniz e o diretor executivo Admar Lopes terão que ter esse trabalho de fazer de tudo para segurar o Ryan nessa janela de transferência. A venda, muito provavelmente, amigo, ela não foi cancelada, mas ela foi suspensa, ela foi adiada, tá? A expectativa é que a venda do garoto Ryan venha a ser apenas no final do ano. Apenas que a Europa chega aí com um caminhão de dinheiro, 200 milhões de reais, e aí é algo inegável, né? Que o Vasco da Gama definitivamente não terá como dizer não. Show? Deixe a sua opinião aí nos comentários se você é a favor ou contra a venda do garoto Ryan. Eu, Lucas, fico por aqui. Esse foi o Fala Gigante dessa segunda-feira e já eu tô aqui de volta para trazer ainda mais novidades e informações a todos vocês com o nosso Boa Noite Gigante. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva e como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas.